Olá, bom dia. Não é nem 6h30 ainda, mas eu já estou aqui no meu local de serviço e eu quero compartilhar com vocês a nossa porção diária. Pode perceber que a luz vai ficar um pouco diferente, mais escura, mas é o nosso tempo de poder compartilhar aqui porção do reino. E o texto que eu estou aqui hoje, ele é um texto para alguns pouco difícil de entender, para outros um pouco mais fácil de compreender. O livro é o Evangelho de João, capítulo 5, e a partir do versículo 19. É uma leitura um pouco, para alguns, volto a dizer, um tanto difícil, mas para outros um pouco mais simples de compreender. A autoridade do Filho, a partir do versículo 19, diz assim: Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por causa da própria conta, por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. E vocês vão ficar admirados. Porque, assim como o Pai ressuscitou os mortos, ele dá a vida, ele dá a vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim que todos respeitem o Filho, assim como respeitem o Pai. Quem não respeitar o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte de vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Isso é uma leitura que faz a gente refletir e entender muita coisa que nós estamos vivendo, né, dentro de uma questão de um relacionamento com Jesus. O versículo 20, ele vai falar assim: Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, assim para a admiração de vocês. E ele mostrará a obra ainda maiores do que estas. Jesus, consciente do seu papel, era um servo de Deus, né? Porque Jesus aqui está como servo. Só que Jesus, como servo, ele nunca procurou iniciar uma atividade para o Pai. Mateus capítulo 20, se não me falha a memória,
Versículo 28. Os servos nunca fazem agenda. Você sabia disso? Os servos nunca fazem agenda. Já o mestre sim. O servo precisa estar tão alerta, tão atento ao que o mestre está fazendo, que seja o que for que ele inicia, o servo rapidamente se ajunta a ele, até mesmo o Filho de Deus. Não achou que sabia a melhor coisa a se fazer em uma situação. Ao invés disso, ele observava o Pai, a sua atividade, e então se ajuntava a ele. Jesus conhecia o seu Pai tão bem que estava sempre muito sensível à atividade divina ao seu redor, reconhecendo de imediato onde o seu Pai estava agindo. Esse ponto dessa reflexão faz a gente pensar em quem nós estamos focados. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso centro de informações? Da onde vem as informações que precisamos? Já pensou nisso? É possível que nós estejamos tão preocupados, ou ocupados, melhor dizendo, essa é a melhor palavra, tentando trazer Deus para as nossas atividades, que sequer percebamos que Ele está agindo ao nosso redor. Ele procura redirecionar a nossa atenção para que possamos nos ajuntar a Ele, mas tendemos a ser autocentrados, avaliando as coisas sobre sobre o prisma de como elas irão nos afetar. E aí vem um X. Precisamos aprender a ver os eventos das perspectivas de Deus. Então podemos ver o nosso mundo de uma maneira bem diferente. Quando Deus coloca alguém ao nosso caminho, procuramos perceber se a pessoa está ouvindo a Deus sobre a necessidade da salvação. Talvez Deus esteja confortando alguém em seu pensar. Pode ser que Deus esteja encorajando o seu amigo que está enfrentando um desafio. Nós vamos então ajuntar as nossas vidas de modo a nos ajuntar a Deus na obra que Ele está fazendo na vida dessa pessoa. Devemos viver cada dia em tremenda expectativa, ao buscarmos ver onde Deus está trabalhando ao nosso redor. Quando os nossos olhos estiverem abertos para a sua atividade, nós iremos nos maravilhar com as suas grandes obras. Quando a gente lê uma devocional desse sentido, nesse gabarito, a gente desperta para ver ao nosso redor o que Deus está fazendo. Quem Deus está usando para manifestar a sua glória. Quem Deus está usando para que o nome dele seja glorificado. Às vezes possa não ser você. Você já pensou nisso? Que às vezes a gente quer centralizar, a atenção em nós e nós sermos o centro da atenção. Mas de repente, Deus pode estar usando pessoas para falar com você, pessoas para ser instrumento de Deus na sua vida, e o nosso foco pode estar sendo invertido. Qual é o seu relacionamento com aquele que te vocacionou para uma boa obra, para que ele te mostre obras maiores,
De repente, aquela pessoa que a gente não dá nada por ela, pode ser ela um canal de Deus para a sua vida. Pode ser ela alguém que o Senhor quer usar para que o nome dele seja glorificado. Pensa bem nos movimentos de Deus. Seja sensível aos movimentos de Deus, porque o Pai quer te mostrar obras grandes. E obras muito maiores. Tenha um bom dia. E essa aqui eu vou ficar o dia inteiro pensando, porque é bênção.